Vou apresentar um pouco para vocês, então, sobre a evolução das embalagens, né? E chegando até nas embalagens inteligentes, né? E aí a gente começa aí um pouco falando sobre a história das embalagens, né? E eu quero convidar vocês aí numa experiência um pouco diferente aí, que eu acho que vocês nunca imaginaram isso, né? Imagina se você tivesse, se você vivesse 4.000 anos antes de Cristo. Como que você acha que seria, né, o seu ambiente, né? Para vocês terem uma ideia, 4.000 anos antes de Cristo, estava começando a domesticação de animais, cavalo, galinha. Nessa época que foi inventado, tá? Foi inventado a roda de oleiro, né? Aquela base giratória que o pessoal usa para fazer construção com argila e tudo mais. Então, nessa época que começa a história das embalagens, né? Mas dá para ter uma ideia aí que não é nada muito avançado, né, nessa época. Mas sim, a gente pode dizer que nessa época já tinha uma ideia aí de embalagem, né? Já tinha o uso de objetos naturais, né? Elementos naturais, peles, folhas, utilizavam para facilitar principalmente o transporte, né, de coisas de um lugar para o outro, e também para fazer a preservação dos alimentos, né? Que você tinha que deixar em algum lugar, né? Então, ou deixava no chão, ou deixava ali em cima de uma folha, por exemplo, né? Então, a história das embalagens começa há muitos anos atrás, né? Nessa época, ainda estava começando a ter a escrita, tá? Então, nessa época, junto com a escrita, começou a surgir a ideia das embalagens. Então, assim, embalagem não é um negócio novo, né? É um negócio que vem desde a antiguidade e cada vez mais a gente vê a importância dela, né? Hoje a gente não consegue imaginar aí o mundo sem embalagem, tá? E ela é de extrema importância, principalmente quando a gente pensa nos alimentos, né? A gente vai ver aí, vocês vão perceber que a história das embalagens, elas estão totalmente correlacionadas com os alimentos, né? Veio da necessidade de você preservar um alimento, de você transportar, né? As embalagens, então, veio por essas necessidades que haviam no dia a dia, né? Um ponto aqui que eu anotei aqui é que nessa época também começou a Idade do Bronze. Então, assim, não se tinha muitos recursos, tá? E o que eles... Então, eles usavam isso para, basicamente, preservar e proteger os alimentos, tá? Principalmente alimentos, né? E aí, lá por só, né, 3.000 anos depois, aí, mais ou menos, que começou aí a ter algo no sentido de industrialização, tá? Então, aí que começou a ter um pensamento mais de produção em larga escala, né? Produção, claro que não em larga escala como a gente vê hoje, né? Mas uma produção para atender uma civilização, né? Que começou a ter civilização no Egito, tá? Então, é, lá por 1500 até 1000, e começou a ter alguma coisa sendo produzido aí com cerâmica, com vidros, né? Principalmente aí depois da invenção, né? Dessa base giratória, né? Da roda do oleiro lá. Então, e junto com com a roda do oleiro, começou a ter então um estudo sobre processos, né? Quando a gente pensa assim, nossa, um estudo, né? É claro que hoje a gente tem algo muito mais definido, né? Algo que já tem um processo, uma metodologia para a gente seguir quando a gente fala de estudo, tá? Mas naquela época também eles faziam os avanços conforme o conhecimento deles, tá? Então, criar processos que alteravam aqueles materiais. Então, você fazer um vaso com argila,
e tratar ela a 800 graus Celsius, você vai ter um resultado. Se você fazer o mesmo processo e tratar a 1500 graus Celsius, você vai ter um outro resultado. Se você tratar 1500 graus Celsius por mais tempo, você vai ter um outro resultado ainda. Então, eles começaram a descobrir tudo isso, né? Então, até aí, por volta de 1000 a.C., basicamente eram elementos naturais e produtos aí, né, bem rústicos, tá? Com base em argila, né, com base em cerâmica, tá? Então, elementos vítreos, né, que é o nome mais correto, tá? E aí, só 1000 anos depois, então, você vê que a evolução era lenta, né? Então, lá, 4000 antes de Cristo. Depois, a próxima evolução foi lá em 1500 antes de Cristo. Aí, depois, só 1500 anos depois, lá por volta, realmente, aí perto da Idade de Cristo, né? 100, 200 antes de Cristo, tá? Que lá na China começou a ter um tratamento um pouco mais avançado, né? Em relação aos materiais naturais, tá? E aí eles começaram a utilizar folhas de cascas da moreira, né, de uma árvore, para começar a embalar os alimentos. Então, já começou a ser muito mais próximo do que a gente tem hoje, tá? E aí as folhas de árvore, né, elas executavam as mesmas funções que a gente tem hoje nas embalagens flexíveis. Claro que hoje a gente tem várias funções a mais, né? Mas a ideia das embalagens flexíveis, de você embalar, né, um alimento por inteiro, não deixar ele exposto ao ar, tá? Começou sendo feito com folhas, tá? Com um elemento natural. Né? E aí foi aqui nessa época, então, tá? Que começou essas folhas, né? Começou a surgir essa ideia de embalar o alimento por inteiro. Beleza? Não só colocar numa vasilha, né? Como era até então. Legal? E aí, mais uma vez, mais 1500 anos praticamente aí, né? Que teve mais uma evolução importante, tá? Então, lá por volta de 1200 a 1300, tá? Começou uma industrialização, vamos chamar assim. Né? Ainda não é a primeira revolução industrial, né? Mas então você já começa a ter aí coisas com latas de alumínio, né? Então já tinha aí o domínio do metal, né? Que começou lá na Idade do Bronze, lá por volta aí de 3000 a.C. Tá? Então começa a ter algo um pouco mais concreto, né? Realmente produtos feitos para serem embalagens, tá? Que dá origem aí a latas e entre outras coisas, né? Também começou uma fabricação de papel, tá? Então já tinha sido feito pelos chineses, tá? A invenção aí do papel, tá? E aí lá só por volta de 1300 que começou a ter uma industrialização desse papel, tá? E aí então, depois de 1500, né, que começa aí a Revolução Industrial, né, a primeira revolução com a parte mecânica e tudo mais, começa a ter muito mais evoluções, né, muito mais próximas uma da outra, né. Então, aí, a partir de 1500, começa já patente de lata, então, e aí já é um outro lance também, né, que é você tá? E aí também já começaram a surgir essa ideia de marca, já começaram a surgir essa ideia de logo, tá? Lá na época de 1800, né? Primeira caixa de papelão, né? Então, o papel aí sendo não mais cru, tá? Sendo realmente um papel tratado, né? Diferenciado, próprio para fazer embalagem, né? Saco de papel comercial, então começa a ter aí uma produção realmente numa escala que a gente conhece hoje, né? O que a gente chama hoje de larga escala, tá? E aí também surge o papel corrugado, né? E aí começa aí marcas e selos serem registrados, né? Isso em 1860, 70, tá? Mas já antes disso, como eu falei, já tinha aí a ideia de logo, a ideia de marca, né? Um dos primeiros
disso, né? Então aqui basicamente é primeira, segunda revolução industrial, né? E aí a gente passa aqui, né? Começa a entrar na terceira e quarta revolução industrial, tá? Que aí entra aí os códigos de barras lá em 1952, tá? E ele foi idealizado, foi patenteado, né? Então já numa ideia aí de automação, né? De facilidade de processos, né? Uma evolução digitalizada, né? Vamos colocar dessa forma, né? E aí começa a ter o primeiro evento aí focado em embalagem, né? Pack Expo é uma feira enorme, né? Que acontece aí desde 1956. Foi um marco aí no quesito de embalagens, né? Um compartilhamento de ideias, compartilhamento de resultados de embalagens, né? E aí começa então ter metais e plásticos começam a ganhar uma popularidade acima dos vidros, né? Porque ó, até 1900 então os processos que foram criados lá 1500 a.C., eles, claro que foram modernizados, né? Durante todo esse tempo, né? Mas os vidros até 1950, 70, eles eram a principal ferramenta para você fazer uma embalagem, né? E aí, nessa época, começou a ser muito mais fácil você produzir a partir de metais e plásticos, ao invés 74, então a gente já tem aí o uso, né, do código de barras que foi inventado em 1950, então 20, quase 25 anos depois, né, já surge aí o padrão, né, o PC, né, que com certeza o pessoal da GS1 vai falar bem durante o treinamento, tá? E começa a ter também a parte de vamos dizer, comidas especiais, né? Alimentos especiais, né? Alimentos que foram tratados, eles precisam ser congelados, né? Ou o alimento que precisa ser quente, né? E aí você precisa guardar ele e manter a temperatura, né? Então, começa aí, em 1980, também, não só uma atenção especial para você poder ter o maior tempo de vida de um alimento, por exemplo. Tá? E aí a gente chega aí na nossa época do presente, né? Hoje a gente tem aí uma evolução de informação, né? Os consumidores querem algo transparente, né? Querem saber a procedência daquilo, de onde que veio a matéria-prima, o que que ele está consumindo, né? Entra a parte de personalização, né? Hoje ninguém mais quer ficar comprando aí coisa que todo mundo tem, né? Quer algo só seu, quer algo personalizado. A parte de conectividade, né? Você conectar o ambiente físico com o ambiente digital, né? Passa a se pensar muito mais no cliente nessa época presente, tá? Então, fidelidade de cliente, sustentabilidade, né? E novas funcionalidades que hoje a gente consegue agregar nas embalagens através citei a marca do Twinings, né, do chá. O logo original em 1787 e aí em 2016. Né? Ele é reconhecido por ser um dos logos que praticamente ele não teve alteração desde a sua época de criação. Então a gente vê que essa ideia de marca, de você mostrar a qualidade do seu produto, do seu processo, vem desde essa época. Né? Então, você ter um processo, um produto de qualidade, é, era, era essencial para que você tivesse realmente uma marca reconhecida. Né? E isso não é diferente nos dias de hoje. E, né, a invenção do código de barras foi aí feito numa ideia na areia, né? O pessoal foi rabiscando lá os dois cientistas aí. E aí teve essa patente, então em 1952, essa aqui é a versão aí da patente, né? Então a ideia aqui deles era que podia ser tanto linear, né, como a gente conhece hoje aí com barrinhas, né, quanto circular, né, que não é convencional nos dias de hoje, né, principalmente aí porque ocupa um espaço maior. Beleza?
E aí, em 1990, então, começa a ter uma regulamentação do que é entrega ao consumidor, começa a ter leis para exigir o que deve conter numa embalagem ou o que não deve conter, né? E aí, hoje a gente tem, então, diversos tipos de embalagens, né? Metal, papel, plástico, vidro. E o que mais a gente encontra hoje é uma mistura de várias coisas, né? Com os laminados, né? Uma caixa de leite, por exemplo, né? Ela é feita com papel, metal, plástico. Então, é uma mistura desses vários materiais, né? O próprio Punch mesmo, né? Que é uma embalagem hoje bem reconhecida aí, também é uma mistura de material, né? Então, hoje a gente tem um domínio muito grande sobre embalagem que pode ser reutilizável, né? Embalagem que você pode reciclar, né? Reutilizável é quando você devolve lá uma bebida, por exemplo, né? E leva a garrafa de vidro, depois você pega uma outra, né? Então, isso é reutilizável, tem o reciclável, né? Você descarta e aquele material ele vai ser reciclado, vai servir para um novo produto, né? E descartável, né? Então, quando a gente pensa hoje em descartável, né, a gente tem uma mudança aí de paradigma para a gente cada vez mais colocar papel, colocar produtos biodegradáveis, né? Hoje a gente tem plásticos feitos a partir de origens, né, desses plásticos biodegradáveis, tá? Então, hoje a gente tem um domínio muito grande aí e consegue fazer embalagens de tudo quanto é jeito, né? E aí, só para a gente ressaltar, né, a importância das embalagens, vou passar esse trailer rapidinho, que é rápido, da história da embalagem no Brasil, né? Esse é um documentário brasileiro, tem mais ou menos aí uns 50 minutos, vale muito a pena para quem quer conhecer um pouco mais de embalagem. E o trailer eu gosto de passar porque ele mostra, deixa evidente para a gente o quanto é importante a embalagem para a gente nos dias de hoje. Se vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá? Acho que Calma. Não tá saindo. Tá sem som. Laís? Acho que tem que Eu for consigo aqui, ó. compartilhar. Keyboard layout, show de controls. Não consigo. Você tem que parar de compartilhar e aí quando você for compartilhar, você compartilha com o som. É a Laís que está compartilhando. Laís, consegue me ajudar aí? Sim, tô tentando, um segundo. Eu vou parar de mexer no mouse, porque às vezes eu tô tentando e você tá tentando junto. Por que o do Luiz foi e o meu não foi? Já pode dar um play e passar pra frente aí, você já vê se tá o áudio, então. Agora foi. A humanidade é a síntese do que não é percebido.
tempo passa e aquilo que um dia foi revolucionário se torna banal, corriqueiro. Vivemos cercados por soluções técnicas que silenciosamente transformaram nossa realidade. Hoje, somos 7 bilhões de pessoas e temos experimentado avanços tecnológicos sem precedentes. Nessa sociedade cada vez mais urbana, as embalagens, hoje quase um símbolo da vida moderna, estão por toda parte. Na verdade, vêm sendo usadas há milhares de anos para fracionar, proteger e distribuir produtos de toda a natureza. Nos tornamos tão dependentes de suas funções que hoje é quase impossível imaginar nossas vidas sem elas. Delícia! Delícia, o nome já diz. Como as embalagens influenciaram nossa cultura, sociedade e economia? Quais foram as descobertas do passado que viabilizaram enormes avanços sociais e, ao mesmo tempo, quais são os desafios do presente e do futuro para um consumo mais sustentável? Isso aí. Bom, então, desculpa aí, eu estava sem vídeo. Acho que agora eu liguei. Não sei se... acho que... Tinha esquecido de ligar aí, pessoal. Me desculpem, mas agora tá tudo certo. Então, beleza. Como a gente vê aí nesse videozinho curtinho, né? A embalagem hoje está presente no nosso dia a dia e é praticamente impossível a gente não pensar, né, nela. Né? Então, hoje a embalagem pode ser o que você quiser, né? Então, a gente deixa aí de ser algo só para proteger, para preservar, né? Mas a gente entra forte aí com a ideia de promover, a ideia de engajar o consumidor, né? Hoje a gente tem tecnologias aí, como por exemplo a eletrônica impressa, que resulta em cases como você está vendo aí da Coca-Cola, né? Você pode hoje fazer uma embalagem acender, né? Então, isso com certeza chama a atenção do consumidor, né? Laís, estou sem o seu controle. Você quer me dar ou você passa? Já acabou a sua parte. Já? Então, tá bom. Agora a gente entra na parte... Agora eu volto? Não, agora é a parte do Victor. Ah, tá bom. Não, o Laís, é o Matheus ainda. Não, eu vou falar, parte de Smart Packaging. Continua embalagens inteligentes. Então eu que me confundi. Eu vou te dar o controle. Vai me dar o controle? Tá. Eu não vou poder deixar de fazer esse comentário, mas como você falou antes e depois de Cristo e agora mostrou a sua imagem, você é o próprio Cristo agora. É o Cristo da pandemia. Sem óculos aí o pessoal vai realmente voltar a me chamar de Jesus. Valeu, Jesus. O Synthpress de antes e depois de Matheus Quadros. Legal. Bom, então, hoje a gente tem as embalagens sendo inteligentes, né? Então, essa ideia vem do termo em inglês aí, né? Smart Packaging. A gente não tem uma tradução literal para isso, né? Para Smart Packaging. A gente conhece aqui como embalagens inteligentes, tá? No conceito de Smart Packaging, a gente tem aí, quando a gente vê na literatura, dividido em dois, né? Active Packaging e Intelligent Packaging. Então, no português, a gente conhece tudo como embalagens inteligentes, mas a gente tem sim também a divisão do que é uma embalagem inteligente e o que é uma embalagem ativa, né? Então, assim, a embalagem ativa é uma embalagem que influencia diretamente no produto, tá? Então, ela vai principalmente sofrer processos como, por exemplo, uma embalagem a vácuo, uma embalagem com uma atmosfera inerte, né? Que ela tem como principal característica o aumento de tempo de vida e de frescor, tá? Essas embalagens ativas, elas já existem aí há mais de 50 anos, tá? Não são tão novas, tá? Mas são muito importantes para o nosso dia a dia,
tá? Porque é através desses componentes, né, que transformam uma embalagem ativa, que a gente consegue hoje ter uma embalagem congelada, né? A gente consegue ter um produto com um maior tempo de vida, que a gente consegue deixar na prateleira e mesmo assim consumir aquele produto dias depois, tá? Mas o foco nosso não é esse, tá? Quem estuda essa parte de embalagens ativas é mais o pessoal de ciências dos alimentos, engenharia dos alimentos, porque realmente ele tem um foco de alimentos, tá? Que é para aumentar o tempo de vida de alimentos, tá? Não são só usados em alimentos, mas em outras áreas também, mas bem superficialmente, tá? Nosso foco aqui são as embalagens inteligentes, tá? Então, diferente das ativas, as embalagens inteligentes, elas não influenciam diretamente no produto. Então, ela tem como objetivo você agregar novas funcionalidades para a embalagem, além de somente preservar, de proteger e de promover uma marca, colocando um logo simplesmente, né? Então, ela tem aí uma característica de trazer rastreabilidade, trazer originalidade para o produto, aumentar a sustentabilidade de como aquele produto foi feito em si, né? E não só da embalagem, tá? Então, envolve todo o processo de embalagem do produto, né? Então, a gente coloca aí nas embalagens ativas, tá? Por exemplo, sistemas antimicrobianos, eliminação de gases, aquecimento, refrigeração, absorção de umidade, absorção de odor, entre outras coisas, né? Nas embalagens inteligentes, então, a gente tem como principais aí ferramentas, né, indicadores de temperatura, sensores de deteriorização de alimentos, indicadores de choque para saber se aquela embalagem caiu no chão, por exemplo, tá? Sensores de vazamento, rastreabilidade, né? Rastreabilidade aí a gente consegue fazer hoje a rastreabilidade end-to-end, né? Desde a produção até ser vendida no varejo, chegar no consumidor, a gente consegue identificar que aquela embalagem está com o consumidor, que aquele consumidor descartou e chegou na nossa parte de reciclagem, né? Para a gente fazer cada vez mais próximo de uma economia circular, né? Então, as embalagens inteligentes, ela vem muito com esse apelo de transformação digital para a gente se adequar dentro da indústria 4.0, tá? Então, ela vem forte justamente para habilitar a indústria 4.0, né? Uma das formas, né, de habilitar. Tá? Então, a gente tem aí também a parte de engajamento muito forte nas embalagens inteligentes, né? Usando aí realidade aumentada, por exemplo, né? Ou um próprio QR Code, né? Que direciona para um ambiente virtual, tá? Sustentabilidade, tá? Com embalagens feitas sob demanda, uso de materiais atóxicos, né? Processos que não envolvem materiais tóxicos, tá? E a parte de segurança e originalidade, né? Para o consumidor saber que aquele produto que ele está comprando não é falso, que realmente é original, para ele saber a procedência daquilo, tá? Hoje, a demanda do consumidor exige muito do que as embalagens inteligentes podem entregar. Então, para colocar aí um exemplo para vocês, né? Então, a gente tem, por exemplo, né, os sachês, almofadas que são utilizados em carnes, né? Em outros tipos de alimentos também, tá? Eles ficam lá embaixo, por exemplo, né, da bandejinha, e ele serve para absorver a água, né? A umidade, tá? E aí, assim, sem isso, né? Olha a diferença, né? Então, uma embalagem que recebe um sachê desse, ele aguenta aí em até 14 dias, né? Sendo que se ele não recebe, ele cai para 7. Então, a embalagem, ela está longe de deixar de existir, tá? Cada vez mais a gente entende que a embalagem ele é importante, principalmente para trazer sustentabilidade, né? Para que não haja desperdício, por exemplo, de alimentos, como acontece aqui nesse cenário, tá? E aí, nosso foco aí, né? As embalagens inteligentes, tá? Então, a gente tem hoje diversas tecnologias que podem transformar uma embalagem como uma embalagem inteligente, tá? E muitas delas focam, sim, em conectar o físico, né, com o universo digital. Então, tanto um QR Code, que você vai escanear, vai ser redirecionado para uma página web, um NFC, uma realidade aumentada, tá?
E também outros tipos de tecnologias que não necessariamente vão te levar para um universo digital, né? Mas vão trazer informações de extrema importância para você, né? Hoje a gente tem aí a data de validade, né? Praticamente em todos os produtos. E a gente pode mudar isso daqui para frente, tá? Colocando, por exemplo, um sensor que vai detectar a maturidade daquele alimento, tá? Então, um sensor desse, por exemplo, é um sensor passivo, um sensor que não exige aí bateria e tudo mais. Vou explicar um pouco melhor disso na parte de tecnologias para embalagem, legal? Mas para vocês terem uma ideia aí do tipo de aplicações que a gente pode gerar hoje, tá? Esse vídeo eu vou passar rapidinho para vocês, tá? Vou pular já um pouco aqui. Science behind it. In order to package everything from the most sensitive dairy products to the most acidic of juices in an increasing number of different package shapes and sizes, with different openings and closures, and to keep the product safe throughout its shelf life, the packaging material has to be just right. It all begins with the sourcing of paperboard, aluminium foil, polymers and ink. Then, in factories around the world, the materials are combined using a series of sophisticated technologies. First, we print our customer's design on the paperboard using one of 5 different printing techniques. Then we score crease lines on it, making it possible to form perfectly shaped packages. Next, we laminate it at high speed. And finally, we slit the big rolls down to the right size for our filling machines. The result is our product, packaging material with a smart multi-layer structure. Each layer helps protect the food or drink inside the package in its own way. The outermost layer of polymer protects the package from moisture. The paperboard gives it strength and rigidity. In our aseptic packages, a second layer of polymer glues the paper to the foil, which in turn acts as a barrier against light and oxygen, and enables induction sealing. Finally, the inner layers of polymer protect the package from the product inside. No matter where it's made, all our packaging material must have consistently high quality, so that it can be turned into packages that always look just as good, are just as strong, and just as convenient for consumers to use. We are continually innovating the next generation of material to make it even more sustainable by further increasing the renewable content and helping our customers differentiate the look of their packages so they stand out on the shelf, with advanced printing techniques that make package designs even more vibrant. Our smartest ever invention keeps getting smarter, making it possible to package and store more food products and giving customers new ways to reach their target groups, which further strengthens our unique end-to-end offer, all the way from the raw ingredients to the retail shelf. Bom, então esse vídeo ele exemplifica aí muito bem, né, do que a gente tem falado, né, das importâncias, principalmente dos materiais, né? Então, como eu falei aí, hoje a gente tem várias embalagens feitas com multicamadas, né? E isso está cada vez mais presente no nosso dia a dia, tá? Para resumir, né, isso aqui é Não quero o vídeo, não quero o áudio dessa vez, né? Então, como a gente vê, o pessoal, essa aqui estou finalizando, tá? As embalagens, elas vêm evoluindo com os materiais, né? Hoje a gente tem uma área totalmente dedicada a materiais, né? E também com os alimentos, né? Com a necessidade de conservação e preservação dos alimentos, né? E hoje a gente tem aí a transformação digital, né? Para a gente conectar o físico com o digital e ter um controle muito mais assertivo do nosso estoque, né, dos nossos produtos. Tá?